Bom dia, que alegria estar aqui. Meu nome é Rafael, eu faço parte da liderança e é com muita alegria que eu venho aqui compartilhar com vocês a palavra de Deus hoje. E se você já faz parte da Urbana ou já acompanha a Urbana, você sabe que nós estamos em uma série. Sempre falamos por séries, né? A série que nós estamos falando tem o nome de Coragem, quando Deus é tudo o que precisamos. Essa série tem o objetivo de fazer com que a gente olhe para os desafios e dificuldades e problemas que a gente vai ter em 2025 como oportunidades da gente ver a graça e o poder de Deus. No primeiro domingo, o pastor Jefferson começou essa nova série com o tema Começos. E nós olhamos para um personagem específico que escutou do próprio Deus. Seja forte e corajoso, Josué, capítulo 1. Nós olhamos no segundo domingo para uma outra personagem, para Ana, aquela que estava com as dores de não ter um filho, que chorava e sentia tanta dor, porque a sua adversária lembrava ela todos os dias do fato dela não ter filhos. E a gente viu que a dor também nos leva à coragem e à submissão completa a Deus. Domingo passado, o Gerson nos pregou um lindo sermão sobre Davi, e olhamos para os desafios da vida, como Deus usa os desafios para nos fazer corajosos, e Ele usa as coisas que Deus já nos deu para isso. O tema de hoje é pressões, lidando com pressões. E para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 3. Você já sabe, enquanto você abre a sua Bíblia, eu bebo minha água. Então abre devagar, que eu bebo devagar, vai tranquilo. São 30 versículos, tá, gente? Então, vamos aos poucos, devagarzinho. Acompanha comigo essa narrativa interessante. Com certeza, alguns já conhecem, mas leia como se fosse a primeira vez que você estivesse lendo. Daniel, capítulo 3, versículo 1 diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da flauta dupla, e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei: Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da flauta dupla, e toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam cultos aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês.
Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. Os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções e turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses caíram amarrados dentro da fornalha de chamas. Mas logo o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram os 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. E mais, nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado. E os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem, de qualquer povo, nação ou língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, será despedaçado, e a sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. E esta é a palavra de Deus. Eu quero orar com você mais uma vez. Pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Deus, Deus de amor, nós clamamos essa manhã que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, que o Senhor transforme os nossos corações, transforme as nossas vidas. Não deixe que nada impeça, Senhor, a Tua palavra chegar aos nossos corações. Alimenta a Tua igreja através da Tua palavra. Não permita que eu atrapalhe de qualquer forma, mas que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, transforme as nossas vidas. Abre os corações, ó Pai, que a gente possa sair transformado diante de quem o Senhor é. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Não sei se você reparou, duvido que não, mas nós estamos vivendo tempos de muitas chuvas. Está chovendo bastante. De sexta para sábado agora eu acordei de madrugada com barulho de chuva muito grande. E trovões. E isso muda muito da nossa rotina, né? Então o trânsito aperta muito mais, fica muito mais difícil de andar. Se você vai para São Paulo, nem vou comentar sobre isso. Enchentes em vários bairros. Tem irmãos aqui que estão passando por essas dificuldades. Na própria rua da casa dele está tendo enchentes. Desabamentos, falta de luz. Sem falar das coisas simples, né? Tipo uma goteira na casa. Outro dia apareceu uma bem na escada assim, caramba. Ou então a roupa no varal que você deixou com o sol fritando e de repente vem o trovão e não dá nem tempo de pegar e mais um ciclo foi pro chão. Você já perdeu toda aquela lavagem. Parece que janeiro combina com pressão, não é? Não sei se você passa por isso. Mas nesse mês chuvoso a gente escuta alguns trovões. Alguns trovões como IPVA, IPTU, matrícula escolar, ansiedade de como vai ser esse ano. A gente não sabe como vai ser. Problemas do ano anterior, que em dezembro você falou, tá acabando, tá acabando. Em janeiro você vê que não acabou. Virou o ano e o problema ainda está aqui.
Virou o ano e ainda não consigo falar com meu filho. Virou o ano e minha esposa ainda está de bico comigo. Virou o ano e minha dívida veio junto com 25. Achei que 24 ia pagar, veio junto. Muitas vezes nos comércios é um mês difícil, o pessoal está viajando. Janeiro combina com pressão, né? Essa semana, meu mês não está sendo diferente, está sendo um mês bastante de pressão. E essa semana, minha semana foi pressionada. Eu não costumo usar muitas fotos, mas na segunda-feira, nas pregações, né? Mas na segunda-feira eu fui surpreendido com uma cena impactante, eu quero mostrar para vocês. Gu, você está com ela aí? Eu chego no escritório, vai rolar? E tenho metade do meu teto destruído pela chuva. A pressão da água por conta de uma telha lá que rachou, foi juntando um monte de água, pesou tanto no forro de gesso que abriu. E foi assim que eu comecei a minha semana, meu janeiro, né? Bem-vindo 2025. E vamos lá. Às vezes parece que a nossa pressão... Obrigado, Gu. Não deixa, o pessoal vai chorar junto comigo aqui com essa foto. Já está bastante resolvida, a gente resolveu as telhas, mas às vezes a nossa pressão é tão grande que parece que a gente vai desabar igualzinho o meu teto do escritório, né? Talvez você esteja vivendo isso essa manhã. Talvez você esteja vivendo isso nesses dias. Uma pressão tão grande, uma tensão tão grande, o peso aumentando e aumentando e aumentando, e parece que é um gesso que está cheio de água que vai despencar. Pareceu o Center Norte, meu escritório. Não sei se vocês viram que uma parte do shopping lá também cedeu. A tese do sermão de hoje é muito simples, meus irmãos. A gente vai ler daqui a pouco, vai voltar a esse texto, mas a tese é muito simples. Coragem em meio às pressões é manter o coração firme em Deus, mesmo que isso pareça o fim. Vou repetir para você. Tem gente que gosta de anotar ou decorar no coração mesmo. Coragem em meio às pressões é manter o coração firme em Deus, mesmo que isso pareça o fim. Vocês leram comigo esse longo capítulo, né? 30 versículos. E para a gente entender um pouquinho melhor dele, eu gostaria de dar um pouquinho do contexto de quem são esses personagens. A gente viu aqui alguns personagens, mas os principais são Nabucodonosor, o próprio rei, e esses 3 jovens, né? Esses são os protagonistas dessa história. Quem era o Nabucodonosor? Quem era este rei? Vamos começar com ele. Ele era um dos maiores monarcas da antiguidade. Nabucodonosor era muito poderoso, muito rico, no império em expansão, grandioso, e ele era um rei cruel. Ele era um rei megalomaníaco. Só para você ter ideia, se você pegar o capítulo 1, versículo 10, nós vamos ver como que um súdito dele falava de quem ele era. Versículo 10 do capítulo 1 diz assim: numa situação em que Daniel e os seus amigos se recusam a comer aqueles banquetes do rei, um dos súditos chega para Daniel e diz assim: eu tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então esse é um rei cruel, é um rei que não é simpático, né? É um rei que, uma vez que ele suspeita, igual o súdito está falando aqui, se ele suspeitar de algo diferente da vontade dele, ele vai mandar tirarem minha cabeça. No capítulo 2, ele tem um sonho, o rei tem um sonho, e ele chama todos os sábios ali do palácio para definirem o que é esse sonho, interpretarem esse sonho para eles. E agora a gente vai escutar as palavras desse rei. Não é um súdito falando dele, é o próprio rei. Versículo 5 do capítulo 2 diz assim: o rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi meu sonho e não o interpretarem, farei com que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem montes de entulho. Esse é o tipo de rei que a gente está lendo e conhecendo agora. É um rei maldoso, é um rei cruel, é um rei que fala para os sábios: se vocês não descobrirem o sonho que eu tive, imagina de noite os sábios falando: tomara que o rei não tenha nenhum sonho, senão amanhã eu estou frito. Eu tenho que adivinhar o sonho e interpretar o sonho. No capítulo 2, Daniel vai interpretar esse sonho. Mas essa é uma pessoa com um senso de importância muito grande. Você já conheceu gente assim? Já viu gente assim? Às vezes o seu chefe é uma dessas pessoas que pensa que é o faraó, que é o grandioso, o poderoso, e ele trata as pessoas com medo. Às vezes ele trata no nível das ameaças.
Se não fizer do jeito que eu quero, se eu suspeitar que o relatório não está do jeito que eu quero, que eu desejo, você vai ser desligado imediatamente. Às vezes a gente tem pais e mães assim. Às vezes você é um desses. Às vezes o seu coração é assim. Mas esse rei invade Jerusalém nesse processo de expansão e ele rouba utensílios sagrados, ele rouba coisas importantes para o templo de Jerusalém e leva ali para a Babilônia. Mas não só isso, isso está no capítulo 1 de Daniel, estou fazendo um contexto para vocês entenderem. E no capítulo 1 de Daniel, ele não apenas pega esses utensílios importantes para o povo de Deus, mas ele pega também cativos alguns jovens. Jovens bonitos, boa aparência, cultos, inteligentes, educados e letrados. Ele pega a nata de Jerusalém e fala assim: eles vão ser meus conselheiros. Eu vou ensinar a cultura babilônica para eles e eles vão estar lá. Dentre desses vários jovens, 4 chamam a atenção: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. No texto de hoje a gente vai focar nos 3 últimos: Ananias, Misael e Azarias. Nesse processo de desvencilhar quem eles eram, o rei muda, o rei não, a própria cultura muda o nome para o nome mais famoso, né, que a gente lembra. Parece que até rima, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, uma coisa meio métrica assim. E a gente decora o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Eles mudam os nomes. Então, no final das contas, o rei vocês já conheceram. Agora, esses 3 jovens são 3 jovens judeus que creem em Deus e que estão inseridos dentro dos corredores do poder do maior império daquela época. Eles estão dentro do palácio. Eles estão ali dentro, no convívio com esse tirano. Vamos ao nosso texto agora. Eu quero ler com vocês novamente o versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura, 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. E aí pulamos para o versículo 4. Então o arauto proclamou em alta voz: essa ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E aqui, meus irmãos, eu quero já apontar para vocês a primeira verdade que eu quero explicar para vocês essa manhã. A verdade é que sempre haverá pressão contra o povo de Deus. Não é algo específico deste capítulo. É algo que eu vivo e você, como cristão, também vive. O rei decide, então, fazer essa estátua. Essa estátua parece que surgiu do nada, né? Mas se você for olhar e ler o capítulo 2, você vai entender que o sonho que eu acabei de contar para vocês, o sonho que o rei teve, que fez com que ele ameaçasse todos os astrólogos e sábios, era um sonho no qual ele tinha sonhado com uma imagem, uma estátua. E nessa estátua ela era feita de vários materiais. Então, a cabeça era feita de ouro, o peito e o braço eram feitos de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e a perna de barro e de ferro. E no sonho dele, o que acontece? Algo é arremessado contra essa estátua e ela desaba. Daniel interpreta esse sonho. E ele fala: rei, haverá um outro império depois do seu. O seu não vai durar para sempre. Por quê? Porque é feito de outros materiais que não de ouro. Apenas a cabeça de ouro. O resto vai se misturando. Então os pés de ferro e de barro mostram que, e todos esses outros materiais mostram que esse reino não continuaria para sempre. E aí no capítulo 3, o rei decide fazer uma estátua inteira de ouro. Veja a resposta. No capítulo 2, se você ler, parece que ele elogia o Deus Altíssimo, elogia o Deus de Daniel, mas no capítulo 3 ele faz exatamente a estátua que ele tinha sonhado, só que inteira de ouro. Sabe o que o rei está dizendo? Entendi que Deus me mandou esse sonho, entendi a interpretação dele e vou mudar. A estátua vai ser inteirinha de ouro. Essa ideia do material da estátua de ouro é falar assim: vai durar para sempre sim. Meu reino vai durar para sempre sim, senhor Daniel. O Daniel some no capítulo 3, a gente não sabe o que aconteceu, mas esse é o rei falando: o meu reino vai durar para sempre.
O meu reino vai durar para sempre. O meu império vai crescer. Alguns dizem que essa imagem era do próprio rei, que ele mandou fazer tipo um autorretrato assim. Pela descrição, a gente imagina que seja um totem, né? Não necessariamente uma estátua proporcional de um homem, mas um totem, um cilindro que vai de cima a baixo, bem grandão, bem alto, 27 metros, você imagina, e onde todo mundo deveria se render e prostrar e adorar essa estátua. Mas a mais provável é que essa imagem era de um deus, do principal deus da Babilônia, Marduk. E no final das contas, por que a gente entende isso? Porque ele fala para os jovens: vocês se recusam a adorar os deuses e a estátua. Então a ideia é que tem alguma coisa além do que a própria imagem do rei. No final das contas, meus irmãos, o rei está pedindo para que os jovens abandonem a sua fé. Ele está pedindo para que os jovens cedam. Ele está pressionando para que todo mundo siga o que ele quer que aconteça. E esse tipo de pressão sempre vai existir. Talvez você esteja pensando: poxa, mas aqui em Guarulhos não tem nenhuma estátua de ouro que eu tenho que adorar e me render e me prostrar. Em São Paulo não tem essa estátua de ouro. Mas você tem gente se prostrando e adorando as vitrines dos shoppings. Você tem gente se prostrando e adorando o próprio trabalho. Você tem gente adorando e se prostrando ao dinheiro, à fama, e fazendo tudo o que precisa para render adoração a essas outras coisas. Até, por que não dizer celebridades, né? Tem gente, se tivesse uma celebridade, uma estátua de algumas celebridades, eu acredito que quando soltasse uma musiquinha ali, alguém ia se prostrar diante delas. Então sim, meus irmãos, sempre vai existir esse tipo de pressão. Desde o jardim, quando a humanidade escolhe ficar longe de Deus. Desde a queda, uma atmosfera de rebelião contra Deus existe. Se você pegar Efésios capítulo 2, por exemplo, o versículo 1 e 2, olha só o que está escrito: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam, olha só, a presente ordem deste mundo, e do príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Existe sim, meus irmãos, uma atmosfera de rebelião contra Deus, uma atmosfera nesse mundo que grita contra Deus. E nós, sendo o povo de Deus, sentimos essa pressão também. Sendo o povo de Deus, também sentimos esse tipo de clamor contra Deus, rebelião contra Deus. Às vezes alguém não gosta de você porque você é crente. Às vezes alguém não gosta de você porque você é cristão, você professa quem é Jesus Cristo. E talvez você hoje, nessa manhã, esteja inserido nessa atmosfera de desobediência contra Deus. Você até admira alguns amigos crentes, você até gosta deles, mas algo dentro de você se rebela contra Deus. Você não consegue reconhecer quem Deus é. Você não consegue reconhecer quem o Senhor é. E o clamor nessa manhã é para que você se arrependa dos seus pecados. Reconheça ao Senhor. Não é à toa que você está aqui essa manhã. Deus ama você. Deus quer você perto dele. Ele te ama não porque você é bom, é apesar dos seus pecados. Ele te ama, não é à toa que você está aqui. É com você que eu tenho falado. Mas o fato é que o rei coloca um alarme. Às vezes a gente tem alarme para remédio, essas coisas. Ele colocou um alarme. Vocês viram que repetitivo esse alarme, né? Ele foi bem incisivo. Então era a harpa, a cítara, o trombeta, o saltério, a flauta dupla. A ideia é: ninguém não vai poder dizer que não escutou o alarme. Quando tocar o alarme, todo mundo para e se rende. Todo mundo para e se dobra à estátua. Ela ficava numa planície, provavelmente um pouquinho fora da cidade. Então todo mundo de longe conseguia ver 27 metros. Então onde você estivesse, tocou toda essa orquestra, rendia-se e todo mundo prestava adoração àquela estátua. Todos prestavam adoração àquela estátua. A não ser 3 corajosos jovens. 3 jovens que entendiam onde eles estavam, 3 jovens eruditos, né? Mas que decidiram aguentar a pressão. A pressão aumentando, você vai sentindo a pressão aumentando, e eles decidem não se prostrar. E como é comum, o que acontece é que alguém dedura para o rei. E
Esses astrólogos, provavelmente enciumados desses judeus, chegam para o rei e falam: você falou esse decreto aí, não falou? Falou. Tem 3 aí que não se prostraram. Tem 3 judeus que não renderam, que não se prostraram, que não adoraram. E aí o rei fala: beleza, deixa comigo, agora eu falo com eles. Olha a pressão aumentando. E aí você vai ler comigo o próprio rei chegando para eles, o chefão de todo mundo, sabe? Chamando os 3 e trocando uma ideia bem séria. E aqui a pressão aumenta. Aqui a telha já rachou, a água está aumentando. Vamos ler comigo? Versículo 15 ao 18. Esse aqui é a fala do rei aos 3 jovens. Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrar-os das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Depois de ler isso, eu quero te falar a segunda verdade desse texto. A coragem diante das pressões se apresenta como firmeza e não como uma defesa. O versículo é muito claro. Os 3 chegam para o rei: ó rei, a gente não precisa se defender contra ti não. A gente não precisa se defender. O que está implícito o que a gente precisa fazer é ser fiel. O que a gente precisa fazer é não nos prostrar. O que nós vamos fazer é não ceder. Pode aumentar a pressão. Pode chamar na chincha, pode nos chamar no próprio palácio, pode nos pressionar, nós não vamos ceder. E aqui nós não vamos ceder não é: rei, senta aí, eu vou te explicar quem nós somos judeus, e diferente de todas as outras nações que têm vários deuses, nós temos um só Deus. Portanto, tendo em vista o Shema lá em Deuteronômio: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, nós não podemos, por isso, nos dobrar, rei. Então por isso, desculpa aí, não quero ofender, desculpa, deixa a gente quieto. A gente fica sem ceder quietinho aqui. Não. O que eles fazem é: ó rei, eles estão dizendo: tem alguém mais forte que você. Tem alguém mais poderoso que você. E eles dizem: a gente não vai ceder. Nós não vamos ceder. Era muito comum ter vários deuses naquela época. Era muito comum ter um monte de deuses. Então, um a mais, qual era o problema? Você tinha 5, 6 deuses na sua terra, e agora o rei pedia para você se dobrar para mais um, você faz. Isso era comum. Por isso que todas as nações, várias nações tinham aqui, né? Eles falam que diversos povos, línguas e tribos, todo mundo se dobrava, porque isso não era um problema, porque eram vários deuses. Aí ele falou: estou aqui, estou cativo, vou ceder a esse Deus. Também é um a mais. Na verdade, infelizmente, muitos que se dizem cristãos fazem a mesma coisa. O cristianismo e Deus é uma das coisas que ele acredita. Ele acredita no trabalho dele, ele acredita na família dele, ele acredita na meritocracia, ele acredita na ideologia dele, e aqui é crente também. Está no mesmo nível de todas as crenças que ele tem, também crê em Deus. Não é que a crença em Deus define todo o resto, pelo contrário, ela faz parte de todo o resto. Você já conheceu gente assim? Que você olha para a vida dele e fala: mano, sabia que você era crente? 5 anos que eu trabalho com você, você é cristão? O testemunho de vida da pessoa é oposto a tudo o que o cristianismo diz, mas ela vai para a igreja também. Se precisa fazer algo contra o que é ético no trampo dela, ela faz. Se precisa colar na prova, ela cola. Se precisa fazer alguma coisa um pouco errada, ela faz. Se tiver no interesse dela flertar com um colega de trabalho, ela flerta. Se precisar fazer aquela nota fria, ele faz. Porque é uma coisa a mais. Deus não define o relacionamento com Deus, não define quem Ele é. É uma coisa. Ele escolheu, dentre todas as religiões que eu poderia ter, poderia ser essa.
Não é isso que esses jovens estão falando. Esses jovens estão falando assim: todo o resto se submete a quem Deus é. Se for necessário a gente morrer para não ceder a esse outro Deus, a gente morre. Se for necessário ser jogado na fornalha ardente para não ceder, a gente não cede. Se eu perder meu emprego porque eu não estou cedendo, eu perco. Se eu for passar necessidade por causa disso, eu passo. Se eu for perder todos os amigos porque eu dei o fora naquela moça, eu perco. Se eu for ficar sozinho por Deus, eu fico. É isso que esses jovens estão falando. Não é algo que, eu mudo minha vida também, tudo bem, alguma coisinha, o pastor está enchendo o saco hoje, né? Então vamos lá. Não. É o relacionamento com Deus, quem Deus é, sabemos que Deus é, que molda a nossa vida. Não é a nossa vida que contempla que Deus existe também. Não é a nossa vida que contempla que, se Deus existir e eu morrer, e eu neguei Ele a vida inteira, para onde que eu vou? Não é isso. É um relacionamento íntimo e compromissado, a ponto de abrir mão da própria vida. A ponto de abrir mão da própria vida. E aqui, meus irmãos, eles não tentam convencer o rei. Eles confiam em Deus. Eles confiam no verdadeiro rei. Eles sabem quem é Nabucodonosor. Eles sabem que não vai adiantar explicar esse tipo de coisa. O que eles fazem é: eu tenho um Deus que é poderoso para isso, que é poderoso para me livrar, mas Ele é poderoso para me manter firme nisso. Então, meus irmãos, a coragem diante das pressões não é uma defesa de si mesmo, nem uma defesa da fé. Diante das pressões, a coragem é manter-se firme. Manter-se firme. E a resposta deles não é uma resposta de quem cede, é uma resposta de quem tem coragem para enfrentar o homem mais poderoso, se não, por que não dizer da terra, naquele momento, e falar: a gente não vai ceder. Mas o texto continua. E a gente vai ler novamente o versículo 17 e 18. É ainda a resposta desses 3 jovens inspiradores. Dizem assim: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. A coragem em meio às pressões, meus irmãos, não é a certeza de que Deus fará a nossa vontade, mas que Ele continua bom e digno da nossa adoração. Eu vou repetir porque esse ponto é um pouco mais longo. Coragem em meio às pressões não é a certeza de que Deus fará a nossa vontade, mas que Ele continua sendo bom e digno de adoração. Eles se mantêm firmes no meio da pressão. Mas o mais importante é que eles não têm um discurso triunfalista. Sou cabeça e não cauda. Deus vai humilhar todos vocês aí que estão me humilhando. Quem me viu eu não sei a letra lá que fala da vitória, nem sei de cor. Mas vocês sabem da letra que eu estou falando, né? Eles não têm um discurso de: você está me humilhando, rei? Meu Deus vai te humilhar. Não é esse o discurso. O discurso é: Deus pode. Meu Deus é poderoso para isso. Mas não sou eu quem mando nele. Não sou eu quem digo o que vai acontecer. E mais, se ele fizer uma coisa oposta ao que eu quero, e eles deixam claro: Ele vai me livrar. Ó a fé deles. Deus vai me livrar. Mas se Ele não livrar, mesmo assim, não adoraremos. Quanto do nosso relacionamento com Deus não é na base da troca, né? A base de eu louvo a Deus, e aí Deus me dá o cargo do trabalho que eu quero. Beleza. Eu adoro a Deus, e aí o líder, o Heitor, deixa eu cantar. Eu adoro a Deus e eu vou começar a ter moral aqui no meio do povo. Eu adoro a Deus e Deus me cura. Eu louvo a Deus na mesma medida que Ele me dá alguma coisa. Quanto do nosso cristianismo não é com base na barganha? Eu vou manipular Deus, como se Deus fosse uma energia impessoal, como se fosse o universo. Eu emano para o universo, né? E chamo de Deus. Emano para o universo e o universo me responde do jeito que eu quero. Esses aqui, meus irmãos, nos ensinam que não. Eles sabem que Deus pode livrar.
E aqui eles não estão colocando em jogo o poder de Deus. Eles estão falando, Deus pode me livrar. Só que se ele não me livrar, eu não vou ceder mesmo assim. Se ele não me livrar, tem algo mais importante em jogo do que a minha vida. Você sabe disso? Os cristãos foram perseguidos por diversas vezes ao longo da história. E aí o que acontecia é que no Império Romano, os imperadores juntavam cristãos no meio de arenas, soltavam leões, com a crença de que quando essas pessoas morressem, os próximos cristãos, aqueles cristãos que estavam vendo, iam ceder. Eles iam abandonar a fé. Mas o que acontecia aumentava o número de cristãos. A igreja crescia. Como que se justifica isso? Porque um cristão verdadeiro sabe que o nome de Deus é mais importante do que sua própria vida. E que o que parece o fim, na verdade, não é o fim. Eu lembro daquele versículo de Mateus, capítulo 26, versículo 25, que diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Vê como é diferente a lógica cristã? Por isso que o imperador matava cristão e crescia cristão. Matava crente e nascia mais crente. Se convertia mais gente e a igreja crescia. Como é que pode? Eu imagino os imperadores falando, a gente mata muita gente e parece que brota mais. Surgem mais cristãos. Porque tem algo mais importante do que a nossa própria vida. Do que a nossa própria vida. Pode ser que algum dia, irmãos, no próprio Brasil a gente seja perseguido de maneira mais literal. Como que a gente vai reagir? Será que a gente vai negociar e se render às estátuas que vão estar erguidas? Ou a gente vai se manter firme por mais que a pressão aumente? Pode ser que líderes tenham que ser presos porque professam a fé cristã. Pode ser que você seja perseguido ou perca o seu trabalho, como aconteceu lá em Esmirna, na igreja primitiva. Gente perdendo trabalho, gente sendo arremessada de precipícios porque falava, eu não abandono, eu não negocio. Se for para a fornalha, me manda para a fornalha. E aí a resposta do rei, ele fica tão nervoso que ele aumenta a pressão, né? Ele faz 7 vezes mais. Eu vou deixar a fornalha mais quente. Meus irmãos, aqui eu quero dar um testemunho meu mesmo, porque o ministério tem permitido a gente viver algumas coisas bem interessantes. Às vezes, a gente encontra pessoas no meio da semana com o coração quebrado, com o coração destruído pelas dificuldades e lutas da semana, da vida. E esse mesmo rosto que está chorando na semana, às vezes no domingo a gente vê quebrantado e louvando a Deus, com um sorriso nos lábios. Aí você fala, isso aqui não é alguém que está trocando com Deus, é alguém que está louvando a Deus. Às vezes a gente sabe de situações que as pessoas estão realmente desesperadas e vêm louvar o Senhor. Porque não é na base da troca, é na base de reconhecer quem Deus é. Quem Deus é. E aqui, meus irmãos, é interessante eu fazer uma observação, porque talvez você esteja ouvindo isso, entendendo, preciso ser corajoso, preciso ir para frente, mas a coragem que a gente está falando é uma coragem de se manter firme contra o pecado, se manter firme diante de quem Deus é, se manter firme ao que você crê. Logo mais a gente vai confessar o credo dos apóstolos, e você vai ler um resumo e professar junto comigo um resumo do que nós cremos. É essa coragem que nós estamos falando. Às vezes a gente tem coragem de abrir um negócio, a gente tem coragem de comprar uma casa, a gente tem coragem de prestar vestibular para medicina, mas quando chega a hora de não pecar, de ter coragem para não pecar, aí nos falta coragem. Hoje o sermão grita para você e para o meu coração, acredita. Coragem, faça a vontade de Deus. Não é coragem, corra atrás dos seus sonhos. É coragem, mantenha-se firme na adoração de quem Deus é. Diante da pressão, mantenha-se firme. Diante das tentações, mantenha-se firme. No meio das provações, mantenha-se firme. O fato é que depois de tudo isso, depois dessa resposta, o rei manda acender a fornalha 7 vezes mais quente. E aqui ele perde a mão claramente, porque ele coloca os soldados que levam os jovens ali para a fornalha, morrem de tão quente que estava.
os jovens são lançados na fornalha. Mas alguma coisa diferente acontece. Alguma coisa extraordinária acontece. Eu quero ler com vocês os versículos 24 e 25. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e lesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. A quarta verdade dessa nossa reflexão é muito clara aqui. Meu irmão, Deus está conosco quando nós sofremos as maiores pressões. O rei reconhece que tem alguém a mais ali. Ele mandou 3. Ele falou: não tenho certeza que eram 3. Tenho certeza. Será que eram 3? Não eram 3? Eram 3, mas peraí. Sadraque, Mesaque, Abidnego é um só. São 2 nomes, mas é um só, tenho certeza. Eram 3 que eu joguei. Mas ele fala de um a mais. Ele fala: tem alguém que parece com o filho dos deuses. E aqui, meus irmãos, eu quero ser bem claro, não era alguém que se parece com o filho dos deuses, era o próprio Deus no meio deles. No momento que parecia o fim, dentro da fornalha, Deus está. Deus está ali dentro, no meio da fornalha. E aí, meu irmão, a aplicação é clara aqui. Deus está quando você chora e não aguenta as pressões e humilhações que você sofre no seu trabalho, ou na sua escola, ou na sua faculdade. Deus está no consultório médico, na consulta do resultado dos exames. Deus está quando seu filho dá as costas para você. Deus está quando você recebe aquele e-mail: obrigado por participar do processo seletivo. Nos chamaremos quando tiver outra oportunidade. Deus está quando você sofre. Deus está no meio da pressão. Meu irmão, minha irmã, Deus está. Se tem algo que deve acalmar o nosso coração, é que, sendo fiel a Deus, Ele está conosco. Agora é interessante porque o texto não fala uma coisa que eu mais queria ver, porque ele fala da surpresa do rei, né? Ele fala assim: o rei olhou e falou: tem um 4º homem lá, um que parece o filho dos deuses. Mas ele não fala da surpresa dos 3 dentro da fornalha, vendo 4 homens. Eu imagino os 3 olhando e falando: ele nos livrou. Ele está aqui. Ele está no meio de nós e não em qualquer lugar. Ele está dentro da fornalha. Ele está no meio da pressão. Ele está no meio do caos. Ele está no meio do fogo. Deus está, meu irmão. No meio da dificuldade que você está vivendo hoje, Deus está. Se Deus está tudo bem. Se Deus está no meio das suas dificuldades, está tudo bem. E no fim, eles sobrevivem de maneira milagrosa e nem as suas roupas cheiram queimado. Nem as roupas deles têm cheiro de queimado. Fala que nem só um fio de cabelo foi chamuscado. Que eu errei a palavra aqui, chamuscado. Nenhum fiozinho de cabelo foi chamuscado. Cheiro de queimado. Aquela mesma fornalha que queimou homens que levaram eles amarrados, nem cheiro de queimado. É interessante porque o versículo 27 diz assim: os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Sabe, toda aquela liturgia, toda aquela pompa que o rei fez para erguer aquela estátua, veja no versículo 2, ele chama todo mundo, né? Convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros. E agora no final do capítulo, todos esses testemunham não uma estátua de ouro, mas testemunham o próprio milagre do Deus vivo. Eles não veem um rei erguendo uma estátua de ouro, eles veem o próprio Deus no meio da fornalha. Eles não veem algo acontecendo liturgicamente forçado. Aquele que não adorar vai ser jogado na fornalha. Eles veem agora o próprio rei reconhecendo quem Deus é. Meu irmão, Deus está no meio da fornalha.
Deus está no meio das dificuldades. Deus está nas dificuldades que você vive. Deus está quando parece que você está sozinho. Só você não se prostra e todo o resto se prostra. Só você não cede, todo o resto cede. Só você não deixa o teto cair. Mas Deus está. Deus está. Essa pregação, apesar de tudo, não é focado nesses 3 personagens. A pregação não deve terminar em falar como Sadraque, Mesaque e Abednego são bons, como eles são legais, como eles são incríveis, mas a pregação deve terminar e focar no 4º homem que estava ali no meio. Eles foram libertos do fogo, da ira de Nabucodonosor, porque Jesus Cristo não foi poupado da ira de Deus. Eles foram jogados devido à estátua do rei, enquanto o nosso rei foi condenado porque nós erguemos estátuas de adoração a outros deuses. A palavra de hoje é coragem. Coragem para adorar ao único e verdadeiro Deus. No final das contas, meus irmãos, sim, outras estátuas estão sendo erguidas, ideologias estão sendo erguidas, ídolos estão sendo erguidos, e muita gente tem se dobrado a eles. Às vezes é a ideologia de direita que faz você se dobrar aos seus joelhos. Às vezes é a ideologia de esquerda que faz você dobrar os seus joelhos. Às vezes é algum pensador ou alguma celebridade, ou BBB. Alguma coisa tem feito você dobrar os seus joelhos. A palavra de hoje é coragem, porque Deus é tudo o que precisamos. Esses 3 irmãos em Cristo, Sadraque, Mesaque e Abednego, e por que não falar o nome hebraico deles? Ananias, Misael e Azarias. Misael significa não há ninguém como Deus. É muito melhor lembrar os nomes hebraicos deles aqui. Isso nos faz ter a firmeza de que não devemos ceder. Coragem, eles sabiam que Deus era tudo o que eles precisavam. Mesmo que Deus não os livrasse. Mesmo que a situação nessa semana, comecinho de fevereiro, seja difícil. Mesmo que você passe por dificuldades. Mesmo que Deus não responda aquilo que você quer. Mesmo que a sua vontade não seja feita. Coragem. Deus é tudo aquilo que você precisa. Se você, como eu, precisa de coragem, eu te convido a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Deus, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado pelo teu amor leal. Obrigado porque o Senhor se revela a nós. O Senhor fala ao nosso coração. O Senhor molda o nosso coração. E o Senhor mesmo nos dá a coragem necessária para aguentarmos as pressões. Não as pressões que tentam nos derrubar quem nós somos, mas a pressão que tenta nos forçar a adorar outros deuses que não o Senhor. Outras coisas, realidades, pessoas que não o Senhor. Às vezes adoramos a nossa própria imagem. Às vezes a estátua de ouro erguida no nosso coração é o nosso próprio eu. Nos chama, Senhor, de volta para Ti. Nos leva de volta para o Senhor. Leva o nosso coração de joelhos a Ti, Senhor. Ajuda a mim e aos meus irmãos a não ceder aos pecados mais uma vez. Não ceder a fazer o que a gente quer. Não ceder às vontades do nosso entorno, mas que a gente se renda ao Senhor. Afirma a nossa fé. Firma os nossos pés. Não nos deixa ceder a qualquer outra coisa, senão o próprio Deus, Senhor e Rei do universo, Senhor da criação, reconhecendo quem o Senhor é. E não submetendo, saber quem o Senhor é para a nossa vontade, mas reconhecendo que o Senhor pode, mas que não vai porque a gente quer. Que o Senhor é o que manda fazer as coisas. Que o Senhor é o Senhor e nós os servos. Convence o nosso coração, transforma o nosso coração de acordo com a Tua santa e perfeita vontade, Senhor. Alimenta o Teu povo com a Tua palavra. Afirma as mãos e pés dos meus irmãos, para que eles resistam mais uma semana perseverantes no Teu amor. Assim oramos, no nome de Jesus.
Amém.